Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza e sou analista responsável pela cobertura do setor de energia elétrica, saneamento básico e petróleo e gás. Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante aí, que está derrubando os preços, o preço da ação da Petrobras em quase 8%, que é a substituição do seu CEO. Afinal de contas, não podemos ter um dia de paz porque somos brasileiros. Então, não se esqueça de deixar seu like, perguntas, mande aqui embaixo que responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Tá, então vamos lá. Esse aqui é o relatório, né, o nome do relatório é Petrobras, sai o Prats, entra a Magda. Como vocês podem perceber, a ação chegou a cair, 8% ao longo do dia. E a primeira coisa que eu quero trazer de antemão é o seguinte, quando acontece algum evento desse tipo, quando ele vem com números, fica fácil de você colocar isso aí dentro do modelo e tentar ver qual é a estimativa, o que que muda no EBITDA, no investimento, no dividendo, e naturalmente isso ainda não é o caso, tá. Então essa nota que eu publiquei, ela é muito mais qualitativa, porque não tem como ser diferente, né. Entretanto, é importante entender que o papel está caindo 8%, né. E qual é a interpretação? O nome do Prats, a nomeação do Prats, ela acontece ali na transição do governo, né, do governo Bolsonaro para o governo Lula, e ela foi recheada aí com algumas polêmicas, né. Acho que a principal delas é o fato do Prats ser ex-senador do partido, e para que ele fosse nomeado para a Petrobras naquele momento, teve que alterar a lei das estatais, né. Então, ele entrou, na Petrobras, e aquela época, só para refrescar vocês, estava um clima muito esquisito, de promessas, assim, muito agressivas, de retornos aí a políticas muito pouco interessantes, na Petrobras, né. Então, eh, o que que aconteceu ao longo dos últimos 15 meses? O Prats, ele teve uma gestão muito razoável dentro da Petrobras, né. Eu considero ele um equilibrista. Ele tentou, como eu posso falar, tratar a empresa, gerir a empresa de maneira razoavelmente profissional e, ao mesmo tempo, atendendo a certas demandas históricas do Partido dos Trabalhadores, né. Então o que que ele fez, né, que foi interpretado como positivo? Ele manteve, em termos razoáveis, a paridade de preços, né, dos combustíveis, por um grande período de tempo. Os investimentos foram majoritariamente, no segmento de exploração de exploração e produção. Ele conservou razoavelmente a estrutura de custo da empresa e manteve, o fluxo de pagamento de dividendos da empresa, tendo em vista aí, inclusive, votando favoravelmente a distribuição de dividendos extraordinários na última reunião. Eh, Entretanto, ele atendeu algumas demandas também do governo federal, né. Então, por exemplo, ele aumentou o plano de investimentos de 73 bilhões de dólares para 102 bilhões de dólares, suspendeu oficialmente a política de preços, ainda que ela não tenha sido, tenha sido mantida em algum período de tempo, né, desde que ele entrou, suspendeu a política de desinvestimento de ativos não estratégicos e estava avançando, na negociação de aquisição, de ativos que a gente não considera interessante, mas que, enfim, o governo quer que aconteça, que seria a aquisição da Braskem e o retorno da empresa à refinaria que foi privatizada na Bahia. Eh, então, assim, no frigir dos ovos, ele não atendeu por completo aquilo que estava sendo demandado anteriormente, tá. Não à toa, as ações saíram aí de um fundo de R$ 22 por ação em dezembro de 2022 e alcançou uma máxima histórica aí de R$ 42, em fevereiro, desse ano, né. Então, como vocês sabem bem, foi uma pernada que a gente errou, e em grande parte porque o executivo, o Prates, ele não atendeu, historicamente, as políticas que deram errado, muito pelo contrário, a gestão estava muito razoável, pagamento de dividendos, foco em exploração e produção. Pois bem, deu errado. Não deu errado para o acionista, mas deu errado para o chefe, que é o governo federal. Ele foi demitido no dia de hoje e entra uma executiva chamada Magda Chambriard, né. E o que que acontece?
ela tem um perfil público em redes sociais, em que ela compartilha ali uma série de ideias e dentre essas ideias, a gente está falando aí de defesa de investimentos no segmento de refino e críticas em relação à distribuição de dividendos. Meu ponto é o seguinte, eh, se o Prat não atendeu alguma coisa, quem entra agora, eu imagino que vai atender. Não, não é assim que funciona? Tá? E se a gestão estava muito razoável, a ação estava performando bem, os dividendos estavam fluindo, o plano de investimentos era de mais de US$ 100 bilhões, a gente está falando aí de quase 100% do que a empresa vale hoje a ser investido nos próximos 5 anos, aparentemente não foi o suficiente e alguma coisa vai na direção das demandas históricas do partido. Demandas essas que nós não consideramos razoáveis para a tese da empresa. Eu acho que a primeira coisa que entra aí no holofote é a questão dos dividendos, tá? E por que isso? Ora, se o governo federal, né, não gosta dos dividendos, né, critica aquela coisa toda, eh, a própria executiva de acordo com o que a gente pôde observar ali nos comentários, ela aparentemente também não é uma grande entusiasta disso daí. Então, eu imagino que aquela segunda parcela a ser distribuída dos dividendos extraordinários referentes a 2023, eu imagino que deva subir no telhado, e aqui eu estou usando minha bola de cristal, não tem como eu saber, mas se ela está assumindo o cargo com esse objetivo. E por último, eu acho assim que para o plano de investimentos a ser apresentado em 2025, então perceba que ainda tem bastante chão, eu imagino que ela deva incrementar e colocar, ativos e segmentos de negócio que eu julgo pouco interessante, como gasodutos, suporte à indústria naval, coisa que já que deu errado uma série de vezes. Então assim, é mais ou menos isso, tá. Eu acho que ainda está cedo para a gente afirmar, como eu te falei, é uma nota muito mais qualitativa do que quantitativa, mas assim, as interpretações elas são negativas, porque se aquilo que estava dando razoavelmente certo até agora não agradou, eu acho que ela vai ter que agir para dessa vez agradar, né, afinal de contas. E por último eu quero colocar aqui uma pesquisa que a Genial fez, né, Genial Quest. A gente coloca aqui a evolução da taxa de aprovação da aprovação do governo federal, né, no caso do presidente Lula. E como vocês podem perceber, o índice de reprovação saiu aqui de fevereiro de 2023 de 28% para 47% na última pesquisa publicada em maio de 2024, tá. Isso aqui não é aprovação com agentes de mercado, a gente está falando aqui com a população como um todo. Então eu acho assim, que se a aprovação está caindo, fica sempre e acontece essa mudança nessa altura do campeonato, fica sempre, esse risco, né, de que, poxa, a empresa ela pode ser usada para fins políticos e não para gerar negócios, para pagar dividendos, pagar impostos, aumentar a empregabilidade, não, vai ser uma coisa assim mais esquisita, né. E aqui eu coloco também um ponto que é o seguinte, a gente já usou, né, tanto o estatuto quanto a lei das estatais enquanto, ferramentas de proteção da Petrobras e de fato ela vem acontecendo, só que é importante mencionar que nesse horizonte de um pouco mais de 12 meses o governo federal já alterou a lei das estatais, ainda que o STF tenha, eh, enfim, canetado contra, e ele também já mudou o estatuto com o objetivo de reter dividendos extraordinários, né. 2 coisas aqui que nós já fizemos vídeos e que naturalmente eu julgo negativo. Então assim, como a notícia ela overall, ela não é positiva, mas que ao mesmo tempo nós não temos números, né, para conseguir estimar e qualquer coisa do tipo, eu prefiro não me ant ainda que o meu trabalho seja tentar antecipar os problemas, eu vou tentar não cometer esse erro dessa vez, eh mas, enfim, dando aí uma leitura muito negativa do que está em jogo e dos fatores que fizeram o Prat sair do cargo, tá. Então, é mais ou menos isso, né, então assim, eu estou falando isso tudo porque a gente vai por enquanto manter a recomendação, e se a ação continuar nessa toada, eh, a gente pode até mudar para um rate mais positivo, né. Valendo lembrar que a Petrobras, ela é um transatlântico, e eu me refiro isso no bom sentido da palavra, é uma empresa muito grande, então assim, ela não tem o dinamismo de uma empresa pequena, então ela não consegue fazer cavalos de pau e mudar, políticas e ideias de uma maneira tão rápida, a ponto de, enfim, isso
impactar a empresa já, sei lá, mês que vem, qualquer coisa do tipo. Então eu acho que é muito mais um filme do que uma foto, né. O que se afigura para frente não é tão interessante, né, o papel cai 8%, mas assim, eu vou tentar ser um pouco mais comedido. E é mais ou menos isso, né, a gente vai esperar aí, que tipo de de planos e de estimativas, de investimentos, a nova gerência tem para a empresa, para tentar ver aí se o impacto não vai ser tão negativo quanto eventualmente pode ser, né. Porque no final do dia, se o incremento de investimentos for marginal, aí o segue o baile, né, acontece o que aconteceu com o Prates, se o negócio não vai mudar tanto assim, o papel sobe, né. Então, a grande questão acho que no final do dia é essa, a direção e orientação a gente já tem, e eu particularmente não gosto. Resta saber a intensidade. Quando a gente tiver aí alguma maneira de precificar melhor essa questão da intensidade, a gente vai voltar aqui, rever estimativa se for necessário, mudar o rating se for necessário, mas a situação é mais ou menos essa, tá. Então eu espero que vocês leiam o documento, eh, quem concordar, quem discordar, fique à vontade, mas enfim, já falei aqui umas 3 ou 4 vezes, por hora a leitura é negativa, agora a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos. É isso aí gente, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.